Olá, meu irmão e minha irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Messias Santos. Sejam todos bem-vindos a este nosso momento de reflexão na palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar em Salmos 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra do Senhor é luz para as nossas vidas. A palavra do Senhor é a lâmpada que nos dá a direção correta, a direção certa. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos, para os nossos passos, para os nossos atos. Tudo que nós vamos fazer, nós devemos fazer de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a orientação da palavra do Senhor para as nossas vidas. Que possamos seguir a nossa vida, a nossa jornada cristã, seguindo os ensinos da palavra do Senhor, seguindo a orientação da palavra do Senhor. Que possamos andar na luz do Senhor, viver debaixo da luz do Senhor, que nos ilumina, que nos alimenta, que nos dá vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Que possamos seguir em frente nesta caminhada, seguindo o caminho de Deus, o caminho da palavra de Deus. Vamos seguir em frente, orientados por Deus, guiados pela luz do Senhor. Em Provérbios 6, 23, vamos ouvir a palavra do Senhor nos falando novamente, falando ao nosso coração, nos trazendo a instrução do Senhor para as nossas vidas. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. O mandamento do Senhor é a nossa lâmpada. O mandamento do Senhor é aquilo que o Senhor estabeleceu para que a gente possa cumprir, para que a gente possa guardar pela palavra do Senhor. O mandamento de Deus é uma lâmpada que nos ilumina, que nos guia, que nos traz a revelação do Senhor para as nossas vidas. O mandamento do Senhor nos resgata das trevas e nos coloca na luz de Deus, na luz verdadeira. E a instrução, luz, nós podemos olhar para a palavra de Deus, sendo esta palavra a nossa instrução, a nossa luz. Nós precisamos viver segundo a instrução do Senhor. A instrução do Senhor nos traz clareza, entendimento, esclarecimento de como nós devemos viver, como nós devemos andar diante do Senhor, diante do nosso Deus. Nós devemos fazer aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que o Senhor tem estabelecido para as nossas vidas. A palavra de Deus nos traz instrução, a palavra de Deus nos traz repreensões, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Nós que desejamos ter uma vida abençoada, uma vida edificada, uma vida em Cristo Jesus, nós precisamos aprender a disciplina do Senhor. Nós precisamos ser disciplinados por Deus. Nós precisamos viver de acordo com aquilo que Deus está aqui nos ensinando em sua palavra. A palavra de Deus é luz para o nosso coração. A palavra de Deus é luz para a nossa mente. A palavra de Deus é luz para as nossas vidas. A palavra de Deus é boa e perfeita e nos faz bem. A palavra do Senhor nos dá sabedoria, entendimento.
A palavra do Senhor nos enche do conhecimento de Deus que nós precisamos para viver, que nós precisamos para que os nossos atos, a nossa conduta, as nossas obras sejam bem-sucedidas. Para isso, nós precisamos seguir o caminho que Deus tem estabelecido em sua palavra, como o salmista nos ensina, que nós precisamos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. A palavra do Senhor é a nossa direção. A palavra de Deus nos traz vida. A palavra de Deus nos ensina a ter comunhão com o nosso Deus. A palavra de Deus nos ensina a andarmos de maneira digna, de maneira correta, de maneira que Deus vai se agradar de nossas ações, dos nossos atos. A palavra do Senhor nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa força, de todo o nosso coração. Quando nós amamos a Deus, nós amamos a palavra do Senhor e sabemos que se nós praticarmos a palavra do Senhor, nós seremos bem-sucedidos, nós seremos felizes, nós seremos bem-aventurados. Então, vamos praticar esta palavra do Senhor em nossas vidas. Olha só o que Jesus nos fala. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus está nos afirmando que Ele é a luz do mundo. Jesus é a nossa luz. Jesus é aquele que nos abençoa com a sua palavra. Jesus veio a este mundo nos ensinar a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus viva, a palavra de Deus que veio a este mundo, viveu entre a humanidade e nos deixou as suas palavras, os seus ensinamentos. Jesus está nos dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Nós precisamos seguir a Jesus para que possamos ser tirados das trevas e transportados para o reino de luz do Senhor, para os braços do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus nos fala: mas terá a luz da vida. Se nós seguimos a Cristo verdadeiramente, nós vamos ter a luz da vida. E assim nós vamos viver uma vida que glorifique ao Senhor, que exalte ao Senhor com a nossa conduta, com o nosso comportamento, com a nossa maneira de viver. Jesus é o nosso bom pastor. Jesus foi quem desceu do céu o pão da vida, o pão que Deus nos enviou. Jesus foi quem nos revelou, nos ensina a graça do Senhor. A poderosa mão do Senhor estava sobre a vida de Jesus, abençoando o ministério do Senhor Jesus, para que Ele nos ensinasse a sua palavra, a verdadeira palavra, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que nos edifica, a palavra que nos torna luz em Deus. Em Mateus 5, 14 e 16, Jesus nos fala: vós sois a luz do mundo. Jesus nos falou primeiramente que nós teremos a luz da vida. A luz da vida é o próprio Jesus. E quando nós temos a luz da vida, que é Jesus, nós tornamos luz neste mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus está nos ensinando que
A cidade que estiver edificada no monte não pode ser escondida. Ela se torna vista por todas as pessoas. E ele está nos comparando a uma cidade edificada no monte, pois nós somos a luz deste mundo, a luz que nós recebemos do Senhor. Nós, sendo luz deste mundo, as pessoas precisam ver Jesus em nossas vidas, através dos nossos atos, através da nossa conduta, através do nosso comportamento. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dará luz a todos os que estão na casa. Jesus também nos fala sobre a candeia, nos dizendo que não se coloca a candeia no alqueire, mas no velador. E quando a candeia está no velador, ela dá a luz a todos os que estão na casa. A luz serve para nos fazer enxergar o caminho que é Jesus. Nós, sendo luz neste mundo, a luz alimentada por Cristo, nós vamos demonstrar com amor, com a palavra do Senhor, com a verdade do Senhor, a luz de Deus, a luz que é o Senhor Jesus, que todos nós precisamos. Mas quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos também da sua luz. Assim ele nos fala: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós precisamos praticar boas obras, praticar bons atos que agradem a Deus. Bons atos, boas obras, que quando as pessoas vejam, elas possam ver Jesus em nossas vidas e glorificar a Deus, o nosso Pai que está nos céus. Quando nós damos testemunho da palavra do Senhor, quando nós nos comportamos de acordo com a luz do Senhor, de acordo com a palavra do Senhor, essa luz que está em nós demonstra para o mundo a verdadeira graça do Senhor, o verdadeiro amor do Senhor, e as pessoas passam a glorificar a Deus, as pessoas passam a ter sede do Senhor, a buscar o Senhor verdadeiramente, a buscar ao Senhor de todo o seu coração. E assim nós vamos cumprindo o mandamento do Senhor, que é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração e com toda a nossa força. Que possamos hoje ser verdadeiras testemunhas do Senhor, testemunhas do amor de Deus, testemunha que traga a luz do Senhor Jesus para este mundo, pois todos nós precisamos de Cristo e só em Cristo há salvação. Só em Cristo é que nós podemos ser purificados, santificados, edificados. Jesus nos fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que hoje e sempre as pessoas possam enxergar Jesus em nossas vidas, enxergar a luz que há em Jesus em nossas vidas, enxergar que nós amamos a Deus e que praticamos a palavra do Senhor, pois a palavra do Senhor é a nossa luz, a palavra do Senhor é a verdade que liberta, é a verdade que transforma, é a verdade que edifica, é a verdade que santifica. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Guardemos o Senhor Jesus em nossos corações. Guardemos a palavra do Senhor em nossos corações. E vamos permanecer firmes na fé em Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua graça e salvação. E fiquem todos na santa paz
de Cristo